Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Neves, eu sou especialista técnico do Senai Ceará. Estamos no ar, Tibério? Fala um ok aqui para mim, por favor. Willy? Ok? Oi? Tá. Bom, pessoal, é a primeira vez que nós estamos realizando a live. Então, assim, tudo de primeira é um pouco complicado. Mas vamos lá. Meu nome é Carlos Neves, sou especialista técnico do Senai Ceará. E a partir de hoje vamos apresentar várias lives e de várias áreas do Senai Ceará. Essa é a primeira e o nosso tema é o cuidado da manutenção dos veículos flex, GNV, elétrico e híbridos em tempos de quarentena. Esse tema foi o que nós tivemos uma maior procura, as pessoas querendo saber o que fazer com o veículo. Então, nós colocamos esse assunto e convidamos 2 professores para apresentarem e discutirem esse assunto. Então, o primeiro professor é o Raul Everton, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Unifor, pós-graduado em Engenharia Automotiva, e ele também é responsável técnico pelas parcerias da Toyota, Mitsubishi e Suzuki, com o Senai Ceará. Temos o professor Laerte, técnico em manutenção automotiva pelo IFC, ele é formado pelo IFC, pedagogo e pós-graduado em neuropsicopedagogia. Ele também é consultor do jornal Oficina Brasil e consultor técnico da Simplo, que tem as literaturas técnicas automotivas. O professor Laerte também é responsável pela parceria com Senai e AGM. Após a exposição, nós também vamos abrir para perguntas e respostas. Então, quem quiser colocando aqui as perguntas, eu já vou selecionando para que no final os professores possam responder. Eu vou pedir agora para o Tibério liberar o primeiro vídeo. Vamos lá. Sou o professor Raul, instrutor aqui do Senai da área automotiva. Venho aqui falar um pouco para vocês sobre como dar manutenções no seu veículo em época de pandemia, aonde o veículo está sendo pouco utilizado. É sempre recomendado, o proprietário fazer algumas inspeções básicas no seu próprio veículo, dentre elas, inspeção quanto à pressão dos pneus, inspeção quanto ao sistema de lubrificação, inspecionando o óleo periodicamente, inspecionando quanto a vazamentos. Então, é sempre importante o próprio proprietário ele fazer inspeções básicas no seu próprio veículo, a fim de ele saber em que estado o veículo se encontra. Outra, sempre bom o condutor, o próprio motorista, funcionar o seu veículo mesmo que seja ali poucos minutos, a fim de que o veículo ele possa estar sempre funcionando. Outra, caso seja possível, é bom ele movimentar o carro, a fim de que as pinças, juntamente com o sistema de freio, não trave, e aí ele venha a ter um prejuízo maior quanto ao sistema, tanto de suspensão ou até mesmo o sistema de freio que a gente acabou de falar.
Tibério, eu pediria que soltasse o vídeo do professor Laerte, porque veio sem o som, por favor. Tivemos um probleminha de som de novo do primeiro vídeo, mas enquanto a nossa equipe ajeita, eu vou pedir para o... Bom, acho que agora vai. Me chamo Laerte Rabelo, sou instrutor do setor automotivo do Senai e venho trazer algumas informações acerca da manutenção que deve ser realizada pelo proprietário em tempos de pandemia. É fundamental nesse momento que você acompanhe o funcionamento do veículo todos os dias, funcionando e aquecendo o motor para que o sistema de lubrificação funcione adequadamente, verifique o arrefecimento, o estado dos pneus, bem como as luzes do painel, o sistema de iluminação e o seu funcionamento, movimentando todos os dias na sua garagem ou na sua rua para garantir o seu perfeito funcionamento em caso de emergência. Bom, professores Raul e professor Laerte, por favor, podem começar a falar o assunto. Ligar o microfone, Laerte. Não chegou. Ah, agora sim. Ok, pode falar. Não, ainda não chegou. Está sem som, Laerte. Raul, quer tentar o seu primeiro? Bom dia a todos. Oi, som? Ok? Primeiramente, bom dia a todos. Como a gente acabou de falar no vídeo, a gente vai explanar um pouco sobre quais os cuidados que a gente deve tomar durante uma inspeção em um veículo automotivo. Vale salientar que nessa época em que a gente está vivendo atualmente, é muito importante o próprio condutor ele fazer inspeções básicas, porque não precisamente ele vai conseguir levar o seu veículo para uma oficina. Então, cabe a ele fazer inspeções aonde ele possa estar acompanhando em que situação o veículo se encontra. Dentre essas, é bastante recomendado verificar inspeções de pressão dos pneus e também inspecionar o motor quanto a vazamentos, verificação de níveis e estado do óleo e nível do óleo do motor. Isso é muito importante. De acordo com a nossa apresentação, a gente vai estar passando vídeos demonstrativos que a gente já gravou, a fim de que vocês possam estar nos acompanhando de acordo com os procedimentos, para que vocês possam saber qual procedimento a gente está executando. E aí, o primeiro vídeo que a gente vai falar agora é sobre... Vou tocar esse microfone aqui. Vai deixar lá? Ok, Laerte, o som está chegando baixo ainda. Ah, agora chegou, ok. Bom, pessoal, só reforçando, o que o Raul falou, é um momento que a gente tem muita atenção nessa questão da manutenção, devido à emergência de utilização do veículo. Então, é bastante interessante observar os pontos que nós vamos trabalhar hoje, a fim de garantir que o veículo esteja em perfeito funcionamento na hora que você necessitar. Vamos lá. Então, o primeiro vídeo que eu vou passar para vocês é a inspeção do filtro de ar, certo? Então, é um procedimento que é bastante executado em uma revisão periódica. Então, quando você, proprietário,
leva o seu veículo para executar uma revisão periódica, de acordo com o fabricante, seja ela uma revisão, né, de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros e assim por diante, sucessivamente, vai ter itens, né, que devem ser inspecionados no veículo. E esses itens, quem inspeciona, né, é o técnico. Então, o técnico, né, ele vai ser responsável por fazer inspeções no veículo. Essas inspeções, elas são inspeções mais técnicas, né, certo? Então, não precisamente, né, o condutor, o proprietário, é ele que vai fazer essas inspeções. Então, esse procedimento, né, quem deve fazer é uma pessoa capacitada, até porque, né, tem alguns cuidados, certo? E de acordo com que o vídeo ele for rodando, eu vou falar, né, sobre esses cuidados, porque se não for tomado esses cuidados, né, durante o procedimento, pode acarretar um dano não só no motor, né, mas também no funcionamento, né, do motor e também no veículo, certo? Então, o primeiro vídeo que eu vou soltar para vocês é a inspeção do filtro de ar. Então, esse é um procedimento de inspeção do filtro de ar. O veículo que eu estou fazendo essa inspeção é no Corolla, aonde, né, esse filtro é um filtro de papel. Para vocês terem ideia, né, existem 3 tipos de filtro, né, certo? Ou elementos filtrantes de ar. Pode ser ele de papel, ou tecido, ou banhado a óleo, certo? Então, esse filtro de papel, né, ele deve ter um cuidado maior durante a sua inspeção. Existem casos, né, certo? Só pelo simples fato, né, de você observar aí, é muito fácil de remover o filtro, né? Mas para vocês terem ideia, tem técnicos, né, que durante uma remoção de um filtro desse acaba deixando cortar uma partícula mínima de papel, e essa partícula mínima de papel acaba acarretando um prejuízo de 5, 6 ou até 7 mil reais, né, de prejuízo para o condutor pelo simples pedaço de papel, né, que ele deixou cair para dentro do motor, né, e veio a danificar uma turbina. Então, você tem que ficar atento, né, é um procedimento simples de inspeção, né, mas que devem ser tomados cuidados, e a inspeção ela é bem simples, né, você deve verificar, né, quanto ao estado do filtro, né, se ele está sujo. E o principal é você evitar a limpeza, né, com equipamentos de pressão de ar, certo? Por quê? Porque o filtro, né, certo? Esse filtro de papel, ele tem furos na escala de nanômetros, certo? Isso quer dizer o quê? O furo, ele é mínimo, é muito pequeno, certo? E para vocês terem ideia, né, as impurezas que esse filtro está exposto, na escala, né, de 10 a 30 milímetros, né, certo? Isso, milésimos de milímetro. Isso, as impurezas, né, que estão no nosso ar, que nós respiramos, né, certo? Então, esse filtro, ele tem o papel de reter, né, essas impurezas, a fim de que essas impurezas, elas não passem, né, para dentro do motor e venham acarretar um dano maior, certo? Então, esse é um dos itens principais, né, certo? Que devem ser inspecionados durante uma revisão periódica, ok? Passo aqui para o Laerte, né, que ele vai falar um pouco mais, depois eu volto com um novo vídeo explicando para vocês. Bem, meus amigos, houve uma pergunta no chat, pergunta do Jailson. Qual o melhor filtro? É uma pergunta bem interessante. Bom, o filtro recomendado pela montadora sempre será o melhor. Então, muito cuidado ao adquirir, ao comprar filtros com preço baixo, de baixa qualidade, pois isso irá prejudicar bastante o veículo. Principalmente porque a gente deve observar que o filtro é o pulmão. Então, se não há essa filtragem, então o sistema de força, pistão, biela, válvulas serão prejudicados. Então, assim, não negligencie nesse sentido, porque esse sistema é vital para o veículo. Então, compre e adquira o filtro original. Até porque os filtros assim, de baixa qualidade, eles vão obstruir a passagem de ar.
como o Raul falou, esses filtros são produzidos, né, adequadamente, especificamente para cada modelo. Então, no momento que você coloca outro que não é especificado, você vai prejudicar consumo, potência e desempenho. E a vida útil a longo prazo do veículo. Correto, Laerte. Então, vale salientar, né, que até muitos alunos perguntam, professor, eu posso colocar um filtro de ar esportivo? A gente até fala, né, brincando, poder pode, mas não deve, né, certo? Então, essa questão, né, o fabricante, ele é bem explícito, né, certo? Deve-se utilizar peças genuínas, né? Por quê? Porque o filtro, né, certo? Conforme a gente falou, ele tem lá, né, os orifícios de passagem de ar na escala de nanômetros, né? Então é muito pequeno, né, certo? E aí quando você compra um filtro de ar esportivo, imagina, né, certo? Que esses orifícios eles vão ser maiores, né, certo? E se eles são maiores, eles permitem, né, passar uma quantidade maior de impurezas. E aí, né, você já sabe o que é que tudo isso vai acarretar, certo? Então isso é bastante importante, né? Você sempre colocar, né, peças confiáveis e originais do veículo. É interessante, que assim, vai seguindo as perguntas que vão guiando um pouquinho a live. Beleza. Denis Landim perguntou, qual a periodicidade da troca do filtro? Bom, depende de cada... A informação vai estar no manual, mas a grosso modo, em geral, de 10 a 15 mil quilômetros. Isso é uma manutenção preventiva, que é a que a gente sempre fala, né, e sempre vai lembrando os alunos, que é uma manutenção que você escolhe a hora de parar o carro. Quando você vai com a manutenção corretiva, o carro escolhe a hora. Então, assim, faça a manutenção do filtro seguindo a recomendação do manual, mas não tenha, por exemplo, você vai pegar um período de 10 a 15 mil quilômetros. Isso vai prolongar a vida útil do seu veículo, e aí consumo de combustível, desempenho e outros benefícios. Lembrando que a troca, né, desse filtro de ar, ela vai depender também do estado em que o veículo está sendo aplicado, né, certo? Que é o tipo de condição, se é condição severa, né, ou até mesmo a condição normal de uso. Então, em condições severas, né, onde o veículo ele trafega, né, em estradas carroçais, né, ou até mesmo com grande acúmulo de poeira, esse filtro ele vai ter que ser inspecionado, né, em uma quilometragem menor, até para saber, né, certo, em que estado esse filtro ele se encontra. Existem algumas perguntas que, assim, tipo a do Demetrio, que ele fez agora, nesse período que está mais frio e chuvoso, e o carro está mais tempo parado, preciso ter algum cuidado ao carro? Com certeza, Demetrio. É por isso que, assim, os tópicos que nós vamos falar daqui para frente, justamente vão levar a esse ponto. O tempo está frio, estão mais tempo parados os carros, aí nós vamos falar um pouquinho bateria, sistema de freios, iluminação. Então, todos esses temas vão ser falados no decorrer da live. Mas obrigado pela pergunta. A gente vai responder mais na frente. Bem, galera, agora eu vou falar, né, um pouco sobre a próxima verificação. A próxima verificação, ela leva em conta, né, você inspecionar o estado do óleo lubrificante, certo? Não só verificar o estado, né, do óleo lubrificante, mas também fazer a verificação correta, né, do nível do óleo, né, lubrificante do motor. E também fazer, né, algumas ponderações sobre a questão de vazamentos e também, né, alguns cuidados que devem ser tomados na hora da aplicação, né, do torque correto, né, do bujão e também, né, do filtro de óleo do motor. Então, vou pedir para que solte agora, né, o vídeo sobre a inspeção, né, do nível de óleo do motor e o estado, né, do óleo. Então, nesse procedimento, né, que a gente está executando agora, é um procedimento de inspeção do óleo, certo? Essa inspeção, né, como muitos fazem, certo? Ela não é e não deve, né, ser somente para inspecionar o nível, certo?
Muitos acham, né, que a vareta ela serve só para inspecionar o nível. Não, né, certo? Através da vareta, você também consegue verificar o estado em que se encontra, né, o óleo do motor, certo? Então, é recomendado, né, você tocar no óleo, certo? Por quê? Porque você tocando no óleo, você consegue saber, né, em que estado se encontra a viscosidade do óleo. E principalmente, né, certo? Você tendo contato com óleo, você consegue saber a viscosidade, né, que se encontra o óleo. Você consegue também saber, né, certo? Se tem partículas de impureza, né, certo? Pode ser partículas de metais, né, certo? Que estão ali em contato com o óleo lubrificante. E aí você consegue ter uma noção melhor, né, certo? Em qual é o estado que se encontra esse óleo lubrificante, certo? Então, é sempre recomendado você fazer esse procedimento. Por quê, né? Porque, de repente, o óleo lubrificante ele pode estar carbonizado, né, certo? Ele pode ter uma quantidade, né, de decomposição de carbonizantes muito grande, né, certo? Em contato com esse óleo lubrificante. E aí, quando você faz essa inspeção, você consegue, né, certo? Ter ali uma noção em qual é o estado realmente em que se encontra esse óleo lubrificante, certo? Então, vale salientar que a inspeção, né, do nível ela é importante, né? Até para você saber se o nível ele não se encontra baixo, porque se o nível ele se encontra baixo, né, certo? É capaz de ter algum problema, né? Quanto a consumo de óleo, e aí você deve, né, fazer uma inspeção periódica, né, a fim de saber se esse consumo de óleo ele está dentro do recomendado, certo? Consumo de óleo ele vai existir, mas só que em níveis baixos, certo? Mas que você deve estar acompanhando, né, com uma certa periodicidade, a fim de você saber se esse consumo ele está em níveis recomendados pelo fabricante, certo? Bom, pessoal, depois dessas informações do Raul, e eu sei que tem um tema bacana, são diversos, muita pergunta no chat, nós vamos responder a maioria das perguntas no final do chat, certo? Nós vamos disponibilizar um tempo só para responder essas perguntas. E assim, o interessante em relação ao óleo é que ele também está sujeito à forma de utilização, como a gente falou também do outro item, né? Então, assim, se o seu uso é severo, você vai ter que antecipar essa troca. E o uso severo, em relação a óleo, não é que você vai andar rápido no carro, é ao contrário, é o uso na cidade. Nesse anda e para do trânsito, é uma utilização severa. Então, se no manual está te falando lá 5.000, 6.000, você pode antecipar, você deve antecipar. Para quê? Para que não carbonize, para que não crie depósito, e assim vai. Mas a grande questão do óleo é inspecione periodicamente e verifique essa questão do consumo desse óleo. Né? Principalmente nesse tempo de quarentena, deve-se ficar atento a esse item especial. Relacionado, né, ao óleo lubrificante, certo? Existe outro componente, né, ainda falando sobre sistema, né, de lubrificação, que é o filtro, né, certo? Que ele tem um papel primordial no sistema, né, certo? O filtro, né, de fluxo total, que é o filtro bastante utilizado, né, nos nossos veículos, esse filtro ele tem, né, uma particularidade de reter impurezas, certo? E conforme a gente falou, né, ele também é um dos itens, né, que está lá na inspeção periódica. Então, esse item, ele deve ser substituído, né, certo? Atualmente, quase que na hora da substituição do óleo, né, substitui o filtro, né, certo? É quase que os dois, né, tem que ser substituídos juntos, certo? Por que que eu falo isso, né? Porque há um tempo atrás, né, certo? E isso, alguns fabricantes recomendavam substituir o óleo, né? E, noutra revisão, substituir o filtro. Mas quase que isso aí, né, ficou abolido, certo? A gente trabalha, né, com montadoras que recomendam, né, a substituição do óleo e substituição do filtro juntos. E isso é óbvio, né? É fácil de entender. Por quê, né? Certo? Porque se eu tenho um filtro contaminado, né, substituo o óleo, e aí permaneço com esse filtro contaminado, né, é óbvio que
o meu óleo lubrificante ele vai trabalhar, né, certo? Com um filtro sujo. E isso não é o ideal, né, certo? O ideal é que eu tenha um filtro novo, né, fazendo os papéis, né, certo? De lubrificação, né, e limpeza desse óleo lubrificante, à medida com que eu troco, né, certo? Esse meu óleo lubrificante do motor, certo? Só complementando a informação do Raul, que esse tema lubrificação é muito importante. Assim, você tem que estar atento à especificação desse óleo. Tem que usar o óleo sempre recomendado. Nós temos uma diversidade de tipos de óleos, viscosidade diferente, classificação de desempenho. Então, assim, não coloque óleo lubrificante com desempenho menor do que o do seu carro. Por quê? O seu carro trabalha com a pressão e temperatura específica. Aquele óleo, ele vai suportar aquela condição. Outro detalhe bastante interessante é que esse óleo, ele vai aguentar uma variação de pressão, variação de temperatura, né? E como nós temos que observar também que a vareta de óleo, ela vai inspecionar o nível de óleo. O momento de inspecionar é fundamental. O veículo tem que estar em repouso, o motor frio, para que você verifique realmente se está no nível ou se não está. Então, assim, são muitas dúvidas, são muitas informações a ser passadas, mas o mínimo aqui a gente passa, para que você, proprietário, nesse momento, consiga fazer esse tipo de inspeção. Certo? Então, no final, só reforçando, nós vamos tirar mais dúvidas. Conforme o Laerte falou, né, certo? Existem duas normas que permeiam, né, certo? O óleo lubrificante. Dentre elas, né, certo? Existe uma norma que ela diz sobre a viscosidade do óleo, né, que é a norma SAI, certo? Então, nessa norma SAI, né, para vocês terem ideia, o veículo em questão que a gente estava trabalhando era o Corolla, certo? Conforme a norma SAI, o óleo lubrificante que eu tenho que utilizar, né, para esse veículo é o 10W30, certo? E isso é questão, né, de norma quanto à viscosidade. E quanto à qualidade do óleo lubrificante, que é a norma API, né, certo? O óleo que eu tenho que utilizar é ou SM ou SN, certo? E isso é de acordo com a qualidade do óleo que eu tenho que utilizar. O que eu quero dizer com isso, né? Existem óleos, né, certo? Com qualidades menores, certo? E isso com preços mais acessíveis. Só que você, como proprietário, né, deve optar, né, certo, pelo um óleo que tenha uma qualidade boa, né, certo, a fim de satisfazer, né, o funcionamento do seu veículo de maneira correta e que esse veículo ele possa, né, certo, atingir altas quilometragens, né, certo, com o seu motor. Beleza, galera? Então, vou pedir para que solte, né, certo, o vídeo agora relacionado. Não, tem um. Vazamentos. Vídeo vazamentos. Não, vazamento não. O 11. Vídeo 11, vazamento. Como eu havia falado para vocês, né, certo? Pronto. Como eu havia falado para vocês, é bastante importante, né, certo? Isso durante uma troca, né, de óleo, fazer o correto, né, certo? A aplicação do torque, né? Então é sempre importante, né, o técnico que vai executar o reparo, ele verificar no manual, né, qual é o torque recomendado pelo fabricante, certo? A fim de ele aplicar corretamente esse torque, né, tanto no bujão quanto no filtro. E isso, né, ele fazer as inspeções, né, certo, corretas quanto a vazamentos. E outra, né, sempre que ele for fazer esse procedimento, ele esteja atento, né, certo, à substituição da junta, né, o estado da rosca, né, certo, do bujão. E isso, né, certo, muitas das vezes o técnico ele acaba passando desapercebido, certo? Às vezes o bujão ele não está com as roscas perfeitas, né, certo? E aí ele vem a colocar novamente esse bujão no cárter, e aí ele vem a perder, né, o cárter, certo? Tendo um prejuízo até maior para o condutor, né, o proprietário do veículo, certo? Então,
deve ser observado, né, certo? A questão das roscas ou dos fios, né, de rosca do bujão, a fim também quanto à troca da junta, né, certo? Do bujão. E isso toda vez que ele for, né, fazer o procedimento de troca de óleo lubrificante, ok? A gente vai falar agora, né, sobre sistema de arrefecimento, né, certo? Vou pedir para que solte o vídeo, né? Número 3, sistema de arrefecimento. Então, o sistema de arrefecimento, né? Sistema de arrefecimento, ele é um dos itens, né, principais, né, certo? Também de inspeção, de uma revisão periódica. O que é que deve ser inspecionado, né, num sistema de arrefecimento, né? É óbvio, né? Eu tenho que fazer a verificação de nível, né, certo? Saber se o nível ele se encontra dentro do ideal, e isso é muito importante, né? Verificações de vazamentos, né, certo? Verificação de abraçadeiras, saber se todas as abraçadeiras elas se encontram nos locais, né, certo? Corretos, certo? E isso também, né, verificação de vazamentos no radiador, né, certo? Então, no sistema de arrefecimento, né, certo? Você vai encontrar o nível, né, certo? Isso no reservatório, o baixo e o alto, certo? Muitos até perguntam, professor, eu tenho que deixar acima do máximo, certo? Tem pessoas até que colocam, né, quantidade de líquido demais. Não, né, eu não posso colocar, né, certo, acima do nível máximo, né, certo? Por quê, né? Porque o líquido de arrefecimento, né, certo, ele trabalha por pressão e temperatura, certo? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Esse líquido, ele está sofrendo, né, expansões, certo? À medida com que ele aquece, né, ele expande. E aí, né, certo? O líquido, ele precisa ter espaço, né, certo? Para ele movimentar. Então, se você deixar, né, o líquido quase que no máximo, né, certo? Você vai acabar danificando o sistema, né, certo? Ou ocasionando ali um vazamento, né, certo? Involuntário, né, que você acabou de ocasionar. Então, é recomendado você deixar, né, certo? Entre, certo? Nível baixo e o máximo, né, certo? Você deixa ali, né, no meio termo, já para até ter, né, certo? Um range de movimentação do líquido, certo? Fazer com que esse líquido ele possa estar expandindo, né, à medida com que a temperatura aumenta e fazer com que esse líquido, né, ele possa ter esse espaço, certo? Então, é recomendado verificar vazamentos. Você também, né, acompanha o manual, né, do proprietário para saber, né, certo? Qual a quilometragem de substituição desse líquido, né, certo? No veículo em questão, né, o Corolla, a troca recomendada é com 160 mil quilômetros, certo? Então, quando atingir 160 mil quilômetros, é recomendada a substituição do líquido de arrefecimento, certo? Você sempre inspeciona quanto, né, certo? Há impurezas, então é recomendado você pegar um tubo, né, certo? Remove um pouquinho ali, né, certo? Pega um pano limpo, certo? E coloca o líquido para você saber, né, se tem alguma contaminação, né, alguma impureza no líquido, né, certo? Que possa vir a prejudicar o sistema. Outros componentes importantes, né, do sistema, como a gente acabou de falar, a tampa, né, certo? Ela tem um papel fundamental no sistema. Por quê, né? Porque esse sistema de arrefecimento, ele é de circulação forçada. Isso quer dizer, né, que o líquido, ele está percorrendo, né, certo? Todas as galerias por pressão. Ele está circulando, né, por pressão. E aí esse sistema, ele tem que manter uma pressurização, né, certo? A fim de que eu consiga levar, né, a faixa de ebulição desse líquido, certo? Bom, também referente a esse tema, teve uma pergunta no chat, onde foi perguntado o seguinte: o líquido, né, a água, né, o líquido de arrefecimento, pode ser colocado um que não seja o especificado pela montadora? Bom, nesse caso, como é um líquido especial, é uma água desmineralizada, ou seja, ela não pode ter sais minerais. Você pode comprar, né, sem ser na marca específica, mas o importante tem que respeitar a mistura correta entre
o líquido de arrefecimento e o aditivo. Então, essa é uma lógica que tem que ser seguida, tem que ser respeitada, né? Por quê? Como o Raul falou, trabalha com pressão, temperatura, bem como protege os próprios componentes do sistema. Então, há toda uma lógica de funcionamento. Pode adquirir, sim, o líquido de arrefecimento, mas tem que respeitar a proporção adequada de acordo com o manual. Por quê? Esse sistema ele é fundamental para manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Caso tenha alguma coisa errada, um líquido errado, essa mistura errada, ele não vai trabalhar nessa temperatura e aí pode acontecer o quê? Superaquecimento ou ainda, ele pode demorar para atingir a temperatura. Outro ponto importante foi em relação à pressão. A tampa do reservatório de expansão, ela tem duas válvulas. Uma válvula de sobrepressão e uma válvula de subpressão. Essas duas válvulas vão manter a pressão ideal de trabalho do sistema. Caso haja alguma falha nessa tampa, esse carro vai sofrer superaquecimento. Então, é bom sempre inspecionar, verificar o ponteiro da temperatura, a luz de espia no painel. Então, manter sempre essa observação. Conforme o Laerte falou, né, certo? Para vocês terem uma noção, no aditivo utilizado, né, pela Toyota, que é o SLLC, certo? Que é o Long Life, né, bastante conhecido, ele tem uma proporção de 50% de aditivo, né, certo? Mais 50%, né, de água desmineralizada, certo? Já para isso, né, certo? Para manter, né, a temperatura dentro, né, do regime normal de funcionamento do motor, a fim de que os componentes, né, possam estar funcionando da maneira correta. Então, a gente vai ver agora o próximo vídeo, né, certo? Que é a inspeção, né, do sistema de combustível, certo? Inspeção do sistema de combustível. Correia. Número 4. Então, no procedimento, né, de inspeção, isso, correia de acessórios, né, certo? O que é que deve ser inspecionado, né, certo? Esse componente, né, ele é um dos itens que deve ser inspecionado durante a revisão periódica, certo? Onde o técnico, né, ele vai estar verificando, né, quanto a fissuras, né, na junta, quanto a desgastes, né, certo? Ou até mesmo deformações. É sempre importante, né, ao instalar uma correia nova, né, certo? Ele poder fazer com que, ou fazer a inspeção, né, certo? Até porque em alguns motores, né, certo? São adotados de tensionadores automáticos, certo? É sempre importante ele verificar se a tensão da correia ela se encontra dentro do ideal, certo? E para inspecionar qual é o tipo de equipamento que eu tenho que utilizar, é através mesmo da forma manual que eu posso estar inspecionando se a correia está boa ou não, certo? Eu posso estar utilizando uma régua graduada a fim de verificar se o tensionamento está dentro do ideal. Eu posso estar utilizando um dinamômetro, que é uma ferramenta que tensiona a correia e verifica, né, certo? Se a correia está dentro do ideal. Ou até mesmo eu posso estar utilizando um equipamento sonoro a fim de verificar, né, se a tensão da correia está dentro do recomendado, né, certo? Como se eu estivesse inspecionando uma corda de um violão, né, certo? Onde eu verifico a tensão correta da correia. De acordo com o manual, né, certo? Você vai encontrar essa informação de qual é o procedimento, né, correto em que o manual, né, ele preconiza a fim de você poder fazer essa inspeção da maneira que o manual recomenda, certo? O mais importante é que você, técnico, né, certo? Você possa instalar uma correia, né, nova e ter a certeza, né,
certo? Que essa correia, ela nem está, né, tensionada demais, né, certo? Porque aí você vai reduzir a vida útil, né, desse equipamento, e nem deixar essa correia, né, com uma tensão muito baixa, porque aí, né, certo? Pode vir a ocasionar também outros problemas no sistema, certo? Então, cabe a você, técnico, né, certo? É sempre utilizar o manual e fazer o procedimento, né, certo? Da maneira correta, a fim de você manter a vida útil desse equipamento, né, dentro da quilometragem correta. Porque se de repente, né, uma correia dessa, ela tem que ter uma durabilidade de 50 mil quilômetros, você fazendo o procedimento correto, quando você faz de uma maneira, né, certo? Do seu jeito, que você acha que é a maneira correta, né, certo? Você vem a reduzir essa vida útil desse equipamento, né? Em vez de ela durar 50, vai durar 20, né, certo? 30 mil quilômetros, ok? Beleza, então. Bom, um item que vai ser bastante interessante para a gente trabalhar agora são sobre os pneus, né? Pneus que faz parte, que a gente chama da undercar, parte de baixo do carro, que vai trabalhar diretamente com o sistema de segurança ativa. Pronto, beleza. Bom, então vamos soltar agora o vídeo número 5. Inspeção visual dos pneus. Bom, nesse vídeo nós estamos fazendo a inspeção visual dos pneus, verificando deformação e a questão do desgaste do pneu. Outro índice importante, TWI, é onde estou apontando agora. Ele vai mostrar os pontos específicos de visualização de desgaste do pneu. Essa deformação, esse indicador, ele não pode ficar inferior a 1,6 milímetros. Caso isso ocorra, o que vai acontecer? O veículo vai sofrer aquaplanária, caso passar para uma região que esteja alagada, né? Então, o que acontece? A verificação dos pneus tem que seguir um critério rigoroso. Verificar quanto a deformações, né, pancadas, porque ele também é fonte de rumorosidade. Você fica escutando o barulho do pneu, e aí você pensa que é o rolamento, há um desconforto no veículo. E lembrando, pneu tem tempo de validade. Então, no pneu vai ter o tempo de fabricação, a data de fabricação. Ele vai ter lá 4 anos de vida útil. Então, o que acontece? Eu tenho que verificar sempre isso. Quanto tempo está o veículo já com esse pneu? Por mais que ele aparenta estar em perfeito estado, porque não foi muito utilizado, mas a borracha, o material que constitui o pneu, já está ressecada, perdeu as propriedades. Isso vai trazer uma série de irregularidades, uma série de desconforto e vai também atrapalhar, prejudicar outros sistemas do veículo, como suspensão, por exemplo. Então, esse vídeo mostrou isso. Outro ponto importante agora que a gente vai trabalhar o pneu também tem que estar em perfeito estado para a realização do alinhamento. Então, toda vez que você for realizar o alinhamento, é feita a inspeção dos pneus. Bem como, toda vez que você comprar um pneu novo, tem que executar o procedimento de balanceamento e alinhamento. Por quê? No processo de construção do pneu, sempre vai haver diferenças de distribuição de massa. Então, o processo de balanceamento é obrigatório, a fim de manter esse pneu com o seu rodar, né? De forma equilibrada, para que você tenha um conforto ao dirigir. Caso ele esteja desbalanceado, você vai começar a notar vibrações internas do veículo, principalmente no volante, a partir de 60 km por hora, e vai aumentando com o aumento da velocidade. Então, é importante fazer o balanceamento. O alinhamento vai garantir toda a vida útil do pneu. Se tiver desalinhado, vai perder o pneu, a vida útil dele vai ser comprometida.
Muito bem. Só complementando aqui, Laerte, a pergunta do José Aloysio Catunda, ele pergunta, né, quais as vantagens de manter essa calibração em dias, né, certo? A gente sabe, né, se você deixar que o pneu ele venha, né, a pressões baixas, certo? O pneu ele vai ter um desgaste irregular, certo? O pneu ele pode ter um desgaste irregular tanto, né, por excesso de pressão ou até mesmo, né, por falta de pressão, né, certo? Pressões baixas. Você deixou ali, acabou o pneu ele ficando, né, certo? Com pressões extremamente baixas. O que acontece, né? Quando eu tenho pressões baixas, o desgaste do pneu ele vai se dar pelos ombros do pneu, certo? Isso na parte, né, inferior da área de bandagem, né, certo? Do pneu. E se o pneu ele tiver em excesso, certo? Ou ele está com pressão excessiva, esse desgaste ele vai ocorrer no centro da banda de rodagem, certo? E isso é importante salientar. Então, o ideal é você manter a pressão, né, certo? Dentro do recomendado, certo? Por quê, né? Porque o desgaste ele vai ocorrer, né, de forma igual em toda a banda de rodagem, ok? Então, tem até, né, certo? Alguns manuais que é recomendado, né, você pressurizar o pneu com nitrogênio, certo? Por quê? Né? Porque você consegue obter, né, uma faixa de meses, né, maior com esse pneu calibrado. Ele vem, né, certo? O pneu ele mantém a sua pressão, né, de calibragem, certo? Do que, né, você pressurizar o pneu, né, com o ar normal, ok? Bom, importante salientar, semanalmente deve fazer essa verificação da calibragem. E assim, só uma informação importante. No processo de garantia do pneu, digamos que você não calibrava esse pneu de forma semanal. Então, no processo de garantia, lá na inspeção, eles vão identificar, através da análise do pneu, que você não realizava. Ou seja, que ele rodou com baixa pressão. Por quê? Porque há um aquecimento maior no pneu, na parte central dele. Então, eles identificam pela coloração da parte interna do pneu. Então, assim, para evitar desgastes em relação à garantia, sempre mantenha o seu pneu calibrado semanalmente. Mas, claro que o principal motivo é sua segurança, sua e da sua família. Neves, tem algumas perguntas. Ok, pessoal. Bom, estamos aqui com várias perguntas, eu vou tentar resumir por causa do tempo. E tem algumas pessoas perguntando sobre a parte elétrica, né? Qual o cuidado que devemos ter nesse período e a dona Maria do Rosendo está perguntando isso, e Yuri fala sobre a parte elétrica e é algo que sempre apresenta anomalias. Ele queria saber como cuidar melhor disso. Bom, Neves, é o seguinte, porque nós temos uma temática só da parte elétrica nos próximos vídeos. A gente poderia deixar para o final, para quem sabe ele responda a pergunta até na própria explicação. O que você acha? Isso. Acho que mais para frente a gente vai poder falar sobre parte elétrica. Vamos falar de bateria, vamos falar um pouco de painel de iluminação, né, os cuidados. Então, vamos falar um pouco disso. Ok. Bom, o nosso próximo tema é a inspeção do fluido de freio. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho em relação a isso, da importância desse componente, né, para a segurança ativa dos consumidores, né, de quem está no carro. Bom, vídeo 6, fluido de freio. Tibério. Vamos lá. Aí eu estou fazendo a inspeção do fluido de freio, né, no reservatório, verificando o nível, e também tem aí a especificação desse fluido, no caso DOT 4. Cada veículo ele vai ter a sua especificação, depende da construção do sistema de freios. Então, por que é importante inspecionar o fluido de freio? É importante porque é ele que vai conduzir a força que você aplica no pedal até as pinças de freio e os tambores traseiros. Então, esse fluido, estando dentro do nível, eu vou garantir que a minha frenagem ela vai ser satisfatória.
Caso esse nível esteja abaixo, é sinal que ou as pastilhas estão gastas ou há vazamento no sistema. Outro ponto importante. Esse fluido ele tem um tempo de vida, porque ele é compatível com a umidade. Ele absorve a umidade. Então, chega um momento que, se eu não substituir a tempo, ele vai começar a danificar os componentes do freio. Inclusive, também começa a entrar ar no sistema, criar ar no sistema, que é prejudicial. É no momento que você pisa no freio e você nota que o pedal não responde, ou está esponjoso, o freio não está com a sua eficiência máxima. Então, é recomendado, a cada 2 anos, trocar esse fluido. Claro que cada montadora tem sua especificação, isso é um valor genérico, sempre observe o manual do proprietário, para ver o tipo de fluido, se é DOT 3, se é DOT 4, bem como o tempo de substituição. Beleza? O próximo vídeo, para a gente otimizar o tempo, é a verificação desse vazamento, que é justamente o vídeo 6, ou o 7, vazamentos. Pronto. Nesse momento, estou fazendo a inspeção se tem algum vazamento no sistema, verificando nas mangueiras flexi, na pista de freio, no parafuso sangrador, que é onde a gente faz a verificação do ar, faz a sangria, para remover o ar do sistema. São regiões que comumente aparecem vazamento. Nesse caso, estou fazendo a verificação na dianteira, só que essa verificação deve ser feita também na parte traseira, nas 4 rodas. Então, só para a gente finalizar, troca do fluido pelo fluido correto e no tempo certo, para manter a segurança dos ocupantes, porque faz parte do sistema de segurança ativa, evitar diretamente acidentes. Então, é importantíssimo esse sistema. Vamos lá. Bom, continuando o nosso tema sobre undercar, que é a parte de baixo do veículo, vamos trabalhar um pouquinho sobre a inspeção da suspensão, particularmente o amortecedor. Então, agora nós vamos ver o vídeo 8, amortecedor. Bom, para fazer a inspeção do amortecedor com a sua coxa e batedor, foi necessária a remoção da roda. Bom, esse processo requer um certo cuidado, mas o proprietário ele vai ter que, em algum momento, remover a roda. Então, observando o vídeo, tome os cuidados em relação à utilização do ferramental, a sequência de remoção, o cuidado. E, nesse caso, eu estou observando aí o amortecedor, quanto a vazamento, quanto a empenho, e também os seus componentes internos, que é a coifa e o batedor. Esses componentes, coifa e batedor, eles garantem que a energia de compressão da mola, quando é superada, eles absorvem esse impacto, reduzindo o quê? A rumorosidade, o barulho. Quando você escuta um barulho metálico, uma pancada na suspensão, quando você passa por um buraco, ondulação, é sinal que esse batedor, que fica dentro do amortecedor, né, na haste do amortecedor, ele está comprometido. Então, assim, o amortecedor é responsável pela estabilidade do veículo. Então, numa curva que você perde a estabilidade, pode ser que o amortecedor esteja estourado ou travado. Então, é um item ligado 100% à estabilidade. E ele tem a função de controlar as oscilações da mola. A mola, por sua vez, está mais ligado a conforto e a estabilidade, o amortecedor. Caso haja necessidade de trocar amortecedor, é recomendado fortemente você trocar do outro lado. Então, se eu for trocar o amortecedor dianteiro esquerdo, é recomendado eu trocar o dianteiro direito, para manter a estabilidade e manter a segurança. Beleza? Raul? É isso, Laerte, certo? Relacionado a sistema de suspensão, né, certo? Deve ser verificado, né, juntamente com o amortecedor, a questão, né, do pivô, certo? Também é um item, né, que devem ser verificado, quanto, né, a coifa do pivô,
ou até mesmo, né, desgaste excessivo, né, nesse tipo de componente. Questão também de verificar, né, as bieletas, certo? Saber em que situação se encontra, né, esse tipo de componente, que é também, né, certo? Ou faz parte do sistema de suspensão. Verificação também, né, dos terminais de direção, deve ser verificado, né, certo? Atentamente em que estado se encontra, né, os terminais de direção, saber se a coifa ela está de acordo, né, se não está rasgada, se não está danificada, ou até mesmo se encontra com folgas excessivas. Assim também como o braço de direção, né, certo? Você deve inspecionar esse tipo de componente a fim de saber se não tem folgas excessivas ou desgaste irregulares, né, nesse tipo de componente. É sempre bom, né, certo? Isso, como o próprio Laerte falou, né, na inspeção embaixo do veículo, né, certo? Deve ser feita uma vistoria, né, em todos os componentes, né, não só de suspensão, né, certo? Como também da transmissão, do motor, né, quanto a vazamentos, ou até mesmo componentes que se encontram, né, certo? Desgastados. Dentre eles, né, os braços de suspensão, né, o braço inferior, né, certo? Que é um dos componentes também que apresentam desgaste, né, certo? Em suas buchas. Então, você deve estar inspecionando, né, esses componentes quanto a desgaste irregulares também, ok? Beleza. Bom, agora chegamos no assunto muito procurado, querido assunto. Sobre a parte elétrica. Vamos falar agora sobre bateria e sistema de carga. Então, vamos passar o vídeo novo. Bom, nesse momento estou fazendo a análise da bateria em repouso, que é justamente para verificar o estado de carga dessa bateria. A bateria em repouso é apenas um indicador se a bateria está apta a realizar a partida ou não. Nesse caso aí, 12,20 está abaixo de 50% da sua capacidade. Dependendo do estado do motor, pode ser que ele não consiga nem dar partida. Porque o ideal é para estar em 12,60, 12,50, para garantir essa partida. Então, é por isso que é recomendado que seja realizado a partida todos os dias no motor, para que o alternador entre em funcionamento e recarregue essa bateria e mantenha a carga nela. Não é só dar partida, você dá a partida e deixa pelo menos 20 a 30 minutos em funcionamento, para garantir a vida útil dessa bateria. Outro ponto importante, principalmente nesse período de quarentena. Como os carros estão muito tempo parados, é um dos pontos principais a serem realizados. Por mais que eu não consiga movimentar esse veículo, eu tenho que procurar, pelo menos, funcionar. Por quê? A bateria é um dos componentes que vão mais sentir essa ausência de funcionamento. Porque, por mais que o veículo esteja parado, existe uma coisa chamada corrente parasita, ou corrente de fogo, que é a corrente drenada pelo sistema, mesmo com o veículo desligado. Por quê? Porque existem módulos de injeção, módulos de carroceria. Quanto mais tecnologia tem o veículo, maior será essa corrente. Então, maior deve ser o cuidado a manter esse veículo dando partida todos os dias. Então, agora nós vamos ver a inspeção do sistema de carga, para ver se o sistema de carga está realmente carregando a bateria. É o próximo vídeo, o vídeo 10. Pronto. Aí eu estou observando com o motor em funcionamento, 14.6, 14.7, quer dizer o quê? Que está carregando a bateria. Nesse momento aí é o teste de partida. Eu vou dar partida no veículo e vou observar a queda de tensão, que não pode ser inferior a 9.6 volts. Então, nesse vídeo, foram observados dois testes. O teste de carga e o teste de queda de tensão. Essa tensão de 15 volts representa um caso específico. Veículos GM, né, da linha global, eles podem chegar a 15 volts de geração de tensão pelo alternador. E isso não quer dizer que seja problema, anomalia.
é um funcionamento característico desses veículos. Então, nesse vídeo, nós fizemos 3 análises. Sistema de carga, tensão da bateria em repouso, e na partida, essa tensão não pode ser inferior a 9,6. Caso essa tensão caísse para 9 volts, 8 volts, é sinal que essa bateria ou deve ser recarregada ou substituída. Como é que eu vou saber essa diferença? Tempo de vida da bateria. A bateria já tem 2 anos, 3 anos. Ela não está mais segurando carga. Tem que ser substituída. Ou se você esqueceu um rádio ligado, painel ligado. Então, sim, justifica descarregar essa bateria. Aí você coloca para recarregar e aí consegue manter mais ela no tempo de vida útil. Mas é importantíssimo deixar aqui a necessidade de você dar partida todos os dias e deixar funcionando durante 20 a 30 minutos, com o sistema de carga carregando. Por isso, aquela verificação com multímetro, 13,5 volts a 14,5 volts, é uma tensão que garante que o sistema de carga está recarregando a bateria. Tranquilo? Vale salientar, Laerte, que além da inspeção, né, com o multímetro, a inspeção visual, ela também é muito importante, certo? O que eu tenho que inspecionar, né, visualmente? Eu tenho que inspecionar quanto a vazamento, né, de eletrólito, certo? Isso é muito importante, né? Pode ser que a sua bateria ela possa estar com um vazamento e esse eletrólito, né, certo? Ele vai ocasionar, né, certo? Um vazamento. Você também tem que verificar, né, quanto a índice de sulfatação, né, certo? Nos cabos ou nos bornes da sua bateria. Então, sempre acompanhe, né, esses níveis de sulfatação. Níveis baixos é considerável, né? Níveis excessivos aí já é prejudicial, né, certo? Ao teu sistema. Então, você tem que acompanhar. E também verificar, né, se essa bateria ela não está recebendo, né, sobrecarga, certo? Como é que eu posso identificar se a minha bateria ela não está sofrendo sobrecarga, né, certo? Por exemplo, do meu alternador. Se você observar os rótulos, né, da bateria e esses rótulos, né, eles estiverem com aparência de queimado, né, certo? Isso indica que a sua bateria ela está sofrendo sobrecarga, certo? Por quê? Porque a bateria ela está aquecendo. E se a minha bateria aquece, né, os meus rótulos, né, certo? De identificação da minha bateria, ele vai sofrer com isso, beleza? Neves? Ok, pessoal. Bom, nós já estamos aí com um tempo já de mais de 1 hora. Essas perguntas que nós temos aqui no chat vão ser respondidas direto no chat. E eu quero agradecer a participação dos professores Raul e professor Laerte, e pedir para que as pessoas também coloquem quais são os temas que elas gostariam que nós discursássemos na próxima live. Então, senhores, muito obrigado pela participação e deixo a palavra para vocês se despedirem também. Bom, pessoal, obrigado pela presença, né, pela audiência. E, assim, essa necessidade desse conhecimento, assim, essa sede por esse conhecimento faz parte realmente do processo de aprendizagem, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Então, novamente, agradeço a oportunidade de passar essas informações e espero que sejam úteis na vida de vocês. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer, né, certo? Para a gente, né? Mesmo a gente dando aula há muito tempo, né, certo? É algo novo, né, certo? Está repassando o conhecimento, né, de forma online. Então, eu só tenho a agradecer, né, a todos vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido, né, o que a gente queria repassar, né, durante essa 1 hora e que venham aí, né, novos vídeos e que a gente possa estar nos reunindo aqui novamente. Desde já, muito obrigado.